E a conclusão sobre o PET-CT. O PET-CT tem uma importância muito grande na medicina moderna. Ela nos traz insights, assim, imagens únicas, né, nessa questão da função metabólica, principalmente para essa suspeita de câncer. Quando a gente fala essa questão de função metabólica para câncer, é algo surreal, pessoal, é algo que ajuda bastante. A gente também tem que ter o cuidado na realização dos exames, né, conforme as diretrizes e tudo que são passados pela Anvisa, nessa questão de usar a medicação radioativa. Esses pacientes diabéticos têm total cuidado. Então, pacientes que amamentam, pacientes que são mulheres grávidas. E o avanço tecnológico, ele representa um grande avanço e melhorando a qualidade de vida de muitos pacientes com esses resultados, certo? Então, assim, vocês percebem que toda aula eu trago isso nessa questão de quanto a medicina nuclear, se ela for crescendo ainda mais, quanto ela pode ajudar a sociedade, quanto ela pode trazer diagnóstico para a sociedade, quantos cânceres podem ser curados, podem ser evitados, podem ser descobertos de forma precoce, quantas metástases podem ser evitadas por conta da medicina nuclear. O que falta hoje em dia na medicina nuclear, pessoal, é realmente a questão dos materiais serem mais baratos. Infelizmente, hoje é uma área muito cara. E quando você tem uma especialidade que tem essa dificuldade de crescimento porque os materiais são caros, os investimentos são muito caros, meio que freia um pouco essa questão dessa evolução, né, dessa área. Então a medicina nuclear é freada por conta disso. Os materiais são muito caros, os exames são muito caros. Se fosse tudo mais acessível para a sociedade, hoje a nossa tecnologia, hoje os pacientes que sofrem de câncer teriam outro tipo de tratamento, teriam outro tipo de prognóstico, diagnóstico, até porque ele seria acessível para todos, né? Então, pacientes que têm problema de coração, pacientes que têm problemas renais, problemas de tireoide, muitas pessoas hoje em dia que sofrem com isso e não sabem como resolver ou ter o melhor diagnóstico, teriam, né? Seriam salvas. Pensei quantas vidas seriam mudadas se a medicina nuclear hoje, vamos dizer, você encontrar setor de medicina nuclear em toda a cidade. Medicina nuclear, de PET scan, como você encontra um laboratório, falando de uma forma popular, né, em qualquer esquina. Toda cidade, até pequena, tem no mínimo 2, 3 laboratórios. Pensei, se numa cidade tivesse pelo menos 2 setores de medicina nuclear, PET scan, fosse uma área barata. Quantas pessoas hoje em dia a gente já não teria um diagnóstico tão preciso contra o câncer? Quantas pessoas conseguiriam ser curadas ali desde a formação daquele tumor? Né? Quantas mulheres, né, que a gente vê a questão, outubro rosa, vai fazer sua mamografia e tudo, mas a gente não vê a questão de fazer uma questão de um PET scan, né, da mama, para ver se tem uma formação ali de um tumor. Não tem, porque a gente sabe que não é toda instituição que tem esse tipo de máquina e não são exames baratos, né? Não é todo mundo que vai ter condições de fazer. Mas já pensou se tivesse? Então, assim, a medicina avançaria muito mais. Muitas pessoas hoje estariam nessa questão, assim, de, vamos dizer, uma taxa de mortalidade mundial muito mais baixa por conta disso. Porque o que mais mata hoje é o câncer. Câncer, coração, e dentre outras doenças, né, que são geradas, mas câncer e coração hoje é o mal do mundo em referente a diversas doenças. Tá bom, pessoal? Então aqui eu trago para vocês o PET-CT, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido da importância dessa área, como ela funciona, né, que é analisando a parte metabólica, principalmente usando a glicose. A glicose é essencial no nosso corpo, pessoal, que nos dá energia, o que nos movimenta. Então, assim, é o que é mais analisado, né, na questão desse tipo de exame. É um exame crucial para pacientes oncológicos, tá? Pacientes oncológicos e pacientes para avaliação cardíaca. Perfeito? Espero que tenham entendido. Todas as dúvidas tenham sido sanadas nesse curso. Espero que aproveitem, né? Tanto minhas aulas, as aulas dos outros professores. Assim que tragam realmente conhecimento muito válido para vocês. Tudo que foi falado aqui, vocês vão observar no seu dia a dia, vão ver no seu dia a dia, né? Sendo que todo setor tem sua rotina, mas tudo que foi falado é válido, tudo que foi falado aqui é algo de experiência, algo visto há muitos anos. Espero que tenham absorvido, espero que tenham gostado, né? Nessa questão dessas aulas, desse curso, espero que tenham conseguido passar um máximo de conhecimento que eu tenho para vocês, tá certo? E entendam que medicina nuclear hoje é uma área incrível, né? Se você está fazendo esse curso é porque você realmente tem interesse e é uma área muito linda, muito bonita, que assim
Eu espero lá na frente, daqui a 10, 20 anos, que muitas mais pessoas tenham acesso, muitas mais pessoas tenham seu diagnóstico mais cedo, né, nessa questão do câncer, e consigam se curar, viver muito mais do que se vivem hoje, né? Então a gente tem que ter essa esperança. Felizmente a gente vê muitas vidas se indo, né? Crianças, idosos, adultos, até bebês. Então é uma doença assim que infelizmente destrói muitas famílias, destrói muitas vidas. A gente que trabalha com medicina nuclear, a gente vê isso diariamente, né? Tanto bebês, tanto a idosos, tanto é mãe, é pai, é filho. Uma família sendo destruída por conta dessa doença que às vezes, mesmo com tratamento, não se tem cura. Então, assim, é o que a gente acredita, né? O diagnóstico mais preciso, os diagnósticos mais precoces, a gente consiga evitar muito mais dessas perdas que acontecem, tá bom? Espero que tenham gostado. Valeu!